O Brasil possui cerca de 40 mil pessoas internadas em unidades psiquiátricas. Achou um número grande? Pois saiba que esse número é uma pequena parcela dos quase 5 milhões de brasileiros que são portadores de algum problema considerado grave pela psiquiatria. No programa de hoje, as principais questões da psiquiatria no Sistema Único de Saúde. O Canal Saúde está no ar. Para conversar sobre as transformações da psiquiatria no SUS, o Canal Saúde convidou Ana Cristina Figueiredo, supervisora de CAPS, diretora de ensino do Instituto de Psiquiatria da FRJ, Adriana Gaudenche, psicóloga, coordenadora da Assessoria de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Maria das Graças Demarques Viana, dona de casa, familiar e voluntária do CAPS Pedro Peregrino, e Sérgio Levkovitz, doutor em psiquiatria, presidente do Centro de Estudos do Instituto Municipal Felipe Pinel. Apesar de continuar cercada de preconceitos, a ideia de loucura vem se transformando a partir da chamada luta antimanicomial. O que é ser louco? Ser louco é você ter problemas. Louco? As pessoas que têm coragem de fazer o que têm vontade. A loucura é a genialidade não entendida. Durante mais de 200 anos, a humanidade segregou o chamado louco dentro dos hospitais psiquiátricos. A justificativa era a necessidade de tratamento. Mas quase sempre o resultado era a violação dos direitos humanos, demonstrado desde o mais banal preconceito até as cenas de tortura e morte. O tratamento, se a pessoa se cuidar, parentes, familiares ajudar. Quem deveria se cuidar é quem não entende a loucura. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra loucura significa tudo que foge às normas, o que é fora do comum. Diz também que loucura é falta de discernimento e insensatez. A luta antimanicomial é histórica e ganhou força a partir dos anos 70, quando a sociedade começou a questionar o tratamento dado aos pacientes com problemas mentais. Eu acho que, assim, o carinho dos familiares, né, o aconchego da família e assim, os remédios receitados, assim, seria melhor do que uma clínica. Nise da Silveira protagonizou o início dessa mudança. A luta dela era dar qualidade de vida aos pacientes com transtornos mentais. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que os transtornos mentais de cerca de 450 milhões de pessoas do mundo inteiro ainda estão longe de receberem a mesma relevância dada à saúde física, principalmente nos países em desenvolvimento. Mas isso está mudando, dizem os especialistas. No Brasil, houve avanços no tratamento da saúde mental. Deixou de ser vista como uma especialidade à parte e passou a integrar o Sistema Único de Saúde. Mas, afinal, o que é loucura? Que imagem fazemos da pessoa com transtornos mentais? Quem é maluco? O que é ser maluco? Eu sou maluco, e você? Bom, eu acho que a matéria mostra essa transformação gradual, né? A gente tinha um modelo e está se buscando um novo modelo, mas isso não pode ser feito de uma hora para outra, né, Ana? Tem que ter essa passagem, né? Como é que está nesse momento, como é que a gente está no Brasil e os CAPs, como é que eles entram nessa transformação? Eu não tenho dados concretos, acho que o Ministério da Saúde pode dar maiores informações dos dados, mas eu sou supervisora de 2 CAPs, um aqui no município do Rio de Janeiro, que tem um nome muito interessante, Profeta Gentileza, que não era, né, ele teve algum episódio psiquiátrico, mas ele fez a sua história no mundo, né, com esse nome, Profeta Gentileza, e a gente espera que esse nome seja uma indicação para nós de que é possível esse ir e vir dessas pessoas, né, criar um nome para si, criar um lugar para si, através, né, desse tratamento aí que a gente chama de tratamento no território, tratamento onde ele possa circular. E sou supervisora de um CAPS em Campos, mais recentemente, no estado do Rio. Agora, o trabalho que a gente faz não é o CAPS que vai resolver o problema, o CAPS em si,
né? É o trabalho em rede, é o trabalho, o CAPS ele tem que se irradiar para fora dele mesmo, senão a gente vai fazer mini instituiçõezinhas que são abertas, né? Isso já é uma grande coisa, são serviços ambulatoriais. Que as pessoas, né? vão até ele. Entram e saem, ninguém fica lá. A gente tem uma proposta de CAPS 3, que é acolhimento noturno, mas por uma temporada pequena, e que a gente sabe que não vai substituir internação, vai tentar minimizar, né, a internação como um recurso clínico. A ideia não é acabar com a internação simplesmente. A ideia é a gente poder fazer de um outro jeito. Em determinados casos, os pacientes precisam ser internados, mas que sejam internações breves, curtas, de crise e principalmente acompanhadas. É uma transformação muito cuidadosa, muito ética. Em termos de dados do Estado do Rio de Janeiro, né, representando aqui a Secretaria de Estado, nós tínhamos em 99 16 CAPs no estado todo. Hoje são 85 CAPs funcionando entre CAPs de adulto, CAPs para criança e adolescente e CAPs para usuário de álcool e drogas. São específicos? Tem dispositivos diferentes, né? Desses 85 CAPs, então, espalhados em todo o estado do Rio, e obviamente não em todos os municípios do estado do Rio, mas nós temos já programas de saúde mental funcionando em 91 municípios. Quer dizer, dos 92 municípios do estado. Isso quer dizer que esse modelo, né, que propõe uma assistência extra-hospitalar, né, que coloca essa assistência extra-hospitalar no território, na comunidade, e não centrada no hospital psiquiátrico, na internação psiquiátrica, isso vai mudando de uma forma, então, cuidadosa, vai se expandindo cada vez mais, porque mostra resultado. Uma outra coisa fundamental é que no estado do Rio de Janeiro, nós estamos expandindo as centrais de regulação de vagas, regulando essas internações em psiquiatria. Ou seja, cada internação passa a ser realmente acompanhada por um programa, esse programa que faz a avaliação, então, inicial, se esse paciente realmente necessita de uma internação psiquiátrica, e a central, então, vai buscar a vaga para essa pessoa ser internada, e essa internação, sendo acompanhada, vai ser de curta permanência, curta duração, porque a equipe do programa vai estar junto com a equipe do hospital discutindo essa internação, acompanhando, preparando a alta desse paciente e a reinserção dele no serviço extra-hospitalar. Como é que fica essa internação? Ele precisa estar de acordo? Eu acho que essa questão é uma questão fundamental, porque em todas as especialidades médicas, a internação hospitalar, ela sempre foi um recurso utilizado quando todos os outros falharam. E isso não acontecia na psiquiatria, quer dizer, a pessoa só tinha acesso ao tratamento, assim, há uns 10, 15 anos atrás, se ela fosse internada. E isso tinha consequências muito graves, com pessoas morando em hospitais. O que nós estamos propondo agora, baseados na nova legislação, inclusive, quer dizer, houve um debate que a sociedade fez durante mais de 10 anos, é que a internação psiquiátrica deve ocorrer apenas quando todos os outros recursos terapêuticos falharem. E, de fato, quando você consegue implementar esses outros recursos, o acesso, a Graça pode falar depois sobre essa questão do acesso, né, como é que está sendo hoje e como é que era antes. Se você conseguir dar acesso à população ao tratamento de qualidade, principalmente em serviços comunitários. Por que serviços comunitários? Porque o lugar onde ocorre o tratamento deve ser perto da onde a pessoa vive. Porque se não acontecer dessa forma, você não consegue colocar em ação uma série de recursos que estão ali do lado. Mas essa internação, ela precisa dessa autorização do... Isso. Quando uma pessoa hoje é internada de maneira involuntária, ou seja, contra a vontade dela, a lei nos obriga a comunicar ao Ministério Público que essa pessoa foi internada. E ela tem o direito de recorrer a essa internação. Então, profissionais de saúde e o próprio Ministério Público vão, pela legislação, vão ao serviço, escutam o que está acontecendo, escutam os profissionais de saúde, conversam com a família, e isso é um avanço muito grande, que já existia em outros países. Existe mais essa instância que pode também contribuir. São as comissões revisoras, né? O Estado do Rio de Janeiro, desde setembro do ano passado, já implantou uma comissão revisora estadual e comissões revisoras regionais, com a participação principalmente do controle social.
É importante entrar esse protagonista também nessa história. E isso é SUS, né? Isso é SUS, exatamente. Né? Todos nós fazendo parte, então, dessa rede. Graça, como é que essa questão do acesso que ele estava falando, como é que foi isso para você, né? De você encontrar acesso no Sistema Único de Saúde para poder dar conta desse sofrimento que vocês estavam passando? Existia alguns anos atrás, né, muita dificuldade assim, no tratamento psiquiátrico. Tá? Você ia ao hospital, você marcava a consulta para daqui a 3, 4 meses, medicação, tá? Nem se fala, tá? Era difícil. Às vezes você nem passava pelo médico, você chegava com o seu paciente lá para pegar a sua receitinha para casa. Hoje em dia já não está assim, tá? Você vai ao ambulatório, tá? Não precisa marcar, vai com o seu cartãozinho, tá? Você é atendida na mesma hora, sabendo que está o dia do médico, tá? Você é atendido, você não tem que marcar mais nada, tá? Quando você tem necessidade, você vai até lá e encontra atendimento. Encontra atendimento, tá? Isso acontece, tá? Lá no Comari, onde eu participo, né? Que é o ambulatório do Comari, né? Tá? Eu chego, eu sei o dia que é o dia do tal médico que vai estar atendendo, tá? Não tenho que levar o horário, eu que vou para saber o horário que eu posso levar minha irmã, tá? Isso foi muito importante, porque você ficava à mercê, assim, daqui a 2, 3 meses. Poxa, mas daqui a 2, 3 meses já agravou aquele problema que a pessoa tinha, tá? Agora já não está mais assim. Agora você chega, você é atendido, tá? No CAPS, mesma coisa, você aciona o CAPS, tá? Eu, pelo menos, aciono muito o CAPS. O Pedro Peregrino, então, já não me aguenta mais, porque eu aciono mesmo, né? Porque quem vai ao CAPS, lá é o contrário, né? A minha irmã não vai ao CAPS, o CAPS vai à minha irmã. Tá. A gente vai entender melhor como funciona isso no próximo bloco. A gente volta já. O Canal Saúde está de volta conversando sobre psiquiatria e o Sistema Único de Saúde. Com Ana Cristina Figueiredo, Maria das Graças Demarques Viana, Adriana Gaudêncio e Sérgio Levkovitz. Graça, no final do bloco anterior você estava nos contando que nem sempre a sua irmã vai ao CAPS. Muitas vezes o CAPS vai até ela. Como é que funciona isso? Eu quando preciso, né? Tá. Ela tem uma deficiência, é uma deficiência mental grave, tá? E ela não convive bem no ambiente CAPS, tá? Talvez seja o passado de clínica, a gente não sabe o que passa naquela mente, a gente não sabe, porque ela não sabe se comunicar, né? Porque ela ficou internada há muito tempo, né? 15 anos de internação, tá? E naquele ambiente ali, ela fica muito agitada, não quer entrar, quer de qualquer maneira ir embora. Aí, o que eu faço? Telefone pro CAPS, tá? Olha, está acontecendo isso, tá? Aí o CAPS prontamente, tá? Atende, claro. Eu estou sempre participando também, tá, do grupo diário do CAPS. Isso é muito importante. Que é o controle social que a gente está falando aqui, Isso, né? É o grupo diário que procura interagir, né, tá, naquela área sua ali, os familiares. Aí o que você faz, tá? O CAPS vai até você, tá? E se for, tá, a parte psiquiátrica, tá, com eles. Também se não for, tá, ele diz, olha, tá, não é psiquiátrico, ele vai dar o caminho a você percorrer o caminho. Isso é muito importante. Você não tinha esse caminho a percorrer, você sozinha tinha que caminhar sozinha. Agora você tem com quem contar, o apoio que você precisa. Você também precisa de apoio. Tá? Talvez eu não sei se você teria condições de receber a sua irmã em casa sem esse suporte do CAPS, né? Não sei se... Não teria. Não teria. Essa ideia de que o familiar e o próprio paciente, como a gente, podem ser elementos fundamentais no tratamento, ela supera muito a ideia da delegação de cuidados, ou seja, não é mais o profissional de saúde sozinho que vai cuidar, nós vamos ajudá-la a cuidar. No caso da Vânia, né, da irmã da Graça, ela teve essa felicidade, ou seja, essa irmã nunca perdeu o vínculo, né? Mesmo com as internações, 15 anos de internação, a Graça sempre esteve presente no hospital, visitando, passando o dia com ela, então esse vínculo não foi rompido. Mas nós temos mais de 3.000 pacientes psiquiátricos internados em hospícios, em hospitais, que não tem mais vínculo nenhum familiar. Você está se referindo ao estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Só no estado do Rio de Janeiro. Esse número é maior no Brasil, né? Brasil. Muito maior.
né? Nós temos no estado do Rio... Que são resultados desse tempo todo que se tratou de assim, segregação, né? De exclusão, ou seja, a família perdeu o vínculo, vai perdeu o rompendo contato. esse contato que no caso não aconteceu. Eu acho que é importante que a Adriana está trazendo da experiência aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, por conta de que hoje nós temos, além dos CAPs, nós temos um dispositivo que não existia antes, que são as residências terapêuticas, ou seja, é uma casa com suporte, com ligação com o CAPS, onde o morador do hospital psiquiátrico, que já perdeu esses vínculos familiares, ou que tem muitas dificuldades nesses vínculos, ele tem uma casa que é financiada pelo SUS, onde ele pode morar. Onde ele pode conviver com vizinhos. Restabelecer de alguma forma os vínculos sociais. Isso, sei lá, há 10, 15 anos atrás, era impensável. Quer dizer, como é que a gente ia modificar um modelo sem o CAPS, sem a família, sem uma residência terapêutica? Onde é que você vai, para onde você vai encaminhar uma pessoa que já perdeu esses vínculos, né? E a ideia é que exista uma residência terapêutica em cada um desses grandes hospitais que ainda permanecem? Não. A residência não é ligada ao hospital, as residências são na comunidade, nos bairros, casas alugadas pelos municípios, pelas secretarias municipais de saúde, com recurso do SUS e através do fechamento do leito psiquiátrico. Né? Tem então, cuidador, né? Na verdade, o recurso que o SUS utiliza é esse, o recurso do leito psiquiátrico que financiava a internação, agora passa a financiar essas moradias, onde as pessoas, então, vão estar residindo no máximo 8 pessoas por casa, né, e vão se tratar no CAPS, ou no ambulatório, ou no PSF, enfim, o tratamento é fora da casa. Inclusive, tem um programa chamado Programa de Volta para Casa, que é um programa do Ministério da Saúde, do SUS, muito interessante, em que esses moradores que estão há muito tempo em hospitais e vão para uma residência, durante os 2 primeiros anos, se não me engano, né? Durante os 2 primeiros renovável por mais um ano, ele recebe uma espécie de pensão para que ele possa se enraizar na comunidade. Não é só para residência, não. Mesmo que o paciente volte para a família, ou vai morar sozinho, né? Tem autonomia para alugar sua própria casa, ou vai se casar, como tem caso de usuário, de paciente que sai do hospital, se casa e constitui sua própria família, tem direito a esse benefício. O programa de volta para casa que vale também para a casa da família. Ele vai voltar para a casa da família. Então, existe além da possibilidade de ele estar aposentado, ele recebe um incentivo através de uma espécie de bolsa, né, uma espécie de pensão, durante 1 ou 2 anos. Isso cria condições materiais para que ele possa se enraizar novamente. Quer dizer, e só esse contato com a comunidade tem um efeito mágico, né? Como a Graça está nos relatando, né? O CAPS está sendo muito falado, mas o CAPS, além de ser um serviço que recebe as pessoas, um serviço do tipo ambulatorial ampliado, porque é um serviço de convivência, né? O CAPS não é só um serviço, ele deve ser, está tentando ser, e a gente ainda tem muito caminho para percorrer, um dispositivo que se articula a outros dispositivos, dentro e fora da saúde. Por exemplo, parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a arte, com a cultura, com a educação. Então, a gente tem um trabalho... Programa de Saúde da Família, que é a atenção básica. A gente tem que trabalhar em parceria permanentemente, dentro da equipe do serviço e interequipes de vários outros dispositivos, inclusive os fora da saúde. Então, é importante a gente dizer isso, que o CAPS ainda está muito novinho ainda está começando e ele não pode se fechar em si mesmo como serviço, porque aí a gente vai fazer mini hospitaizinhos ou mini ambulatórios isolados. Né? A ideia é que a rede seja uma rede heterogênea e isso significa uma mudança de mentalidade muito grande, a começar pelos próprios profissionais. Isso que você falou, profissionais. Quando a gente fala de preconceito, a gente fala da sociedade como um todo, os profissionais fazem parte dessa sociedade, eles comungam desse preconceito conosco. Como é que é essa questão? Como é que se faz essa transformação desse profissional para que ele possa também ter esse novo olhar? Né? Valorizar esse profissional também, né? O conhecimento, a relação que de alguma forma ele tinha com esse paciente internado, e essa experiência vem demonstrando um resultado muito interessante. O Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio, fechou um hospital psiquiátrico que funcionava há muitos anos na região serrana, em Carmo, um hospital, então, que abrigava 280 pacientes do sexo masculino
e pessoas com uma média de internação de 30, 40 anos de internação. Completamente isoladas, completamente desvinculadas da família, do meio social, pessoas que eram internadas do estado todo nesse hospital, né, em Carmo. E desde 2000, então, o Estado iniciou um processo de desativação desse hospital, que recebeu uma pontuação muito baixa numa avaliação geral, e não por falta de profissionais. Era um hospital com 280 pacientes internados e 400 funcionários. Era para ser um hospital de excelência, não é? Praticamente 2 funcionários por paciente. Mas não era esse o quadro que nós tínhamos lá, né? Uma desassistência muito grande, paciente num estado geral de saúde, né? Muito grave, óbitos acontecendo, né? Num número muito elevado no hospital. Então, por isso, a Secretaria resolveu desativar esse hospital, mas investir num certo número, claro, não na equipe toda, mas no número de profissionais que realmente se angustiava, se sentia mal com aquela situação, sem saber o que fazer. Né? Então, foi um processo de 5 anos, o hospital foi fechado no ano passado. Desse número 280, tirando os óbitos, 90 pessoas foram reinseridas nos seus municípios de origem, voltaram para suas famílias, a gente conseguiu resgatar esse vínculo através de licenças, né? Então foi um processo gradual, elas são acompanhadas no CAPS do município para onde elas voltaram, e 159 pessoas estão morando em residências terapêuticas no próprio município de Carmo, ou seja, são 29 residências terapêuticas. E esse processo foi um processo cuidadoso não só com os pacientes, mas também com os profissionais, ou seja, muitos profissionais foram aproveitados nesse novo modelo, eles estão trabalhando nessas residências terapêuticas ou na rede de saúde mental de Carmo, que hoje tem um CAPS, tem um ambulatório de saúde mental, tem o PSF, numa ligação com saúde mental, tem um centro de convivência também. Como é que a cidade reagiu a isso? No início, com muita resistência. Esse tipo de mudança, né, ou seja, fechar um hospital que já funcionava há muito tempo e que empregava, né, um grande número de pessoas, de moradores da cidade, é claro que teve uma resistência muito grande, uma discussão política, uma discussão com o município em todas as esferas, até caso de polícia nós tivemos lá. O aluguel das casas, conseguir que a Secretaria Municipal alugasse 29 casas. Isso realmente é um processo difícil, quer dizer, muito medo, como é que vai ser, ter uma casa com um monte de loucos morando do meu lado, o que vai acontecer, eles vão pegar a criancinha no meio da rua, né? Eles vão atacar, agredir, mas enfim, esse é o imaginário, esse é o fantasma, esse é o grande medo, é o preconceito, porque essas pessoas, embora estivessem no município há 30, 40 anos, essa colônia era muito isolada. O que reforçava ainda mais o preconceito daquilo que acontecia lá, né? Cidade, exatamente. A população passava por lá, uma boa parte da população trabalhava nesse hospital, muita gente jogava bola no campo, né, de futebol desse hospital. Agora, os pacientes mais graves ficavam trancados nos pavilhões. Eles não saíam, eles não iam à cidade, eles não participavam de nada da comunidade, enfim. Então, foi todo um processo de desmistificação, de transformação dessa ideologia, dessa ideia, né, que a sociedade tinha de que esse paciente tinha que ficar trancado. Hoje, eles convivem nessas casas espalhadas pela cidade, frequentam comércio, né? Tem um paciente que já saiu de uma residência terapêutica, alugou sua própria casa, quis morar sozinho. Eles são acompanhados pela equipe de saúde mental do município, mas construindo essa rede. Eu acho que isso que você está falando, agora de estar no final do programa, ilustra muito bem tudo que a gente veio falando ao longo do programa, né? Que é um momento de transição, que interfere nesse preconceito que é uma resistência importante a ser vencida, né? Mas que há a possibilidade de se construir um novo olhar a partir desse novo cuidado, né? Para a gente terminar, Ana, queria te perguntar, dentro dessas transformações todas, esse novo olhar que a própria medicina precisa ter para mudar esse panorama, como é que fica o conceito de cura? Essa é uma pergunta para um outro programa. Vai dar um programa inteiro, né? Mas eu acho que o que a Adriana falou, a cura é isso, a cura são conquistas, é você experimentar o que você ainda não experimentou. Quer dizer, a cura não é voltar para trás, não é recuperar, não é a terapêutica no sentido de retornar ao estado anterior. É um daqui para frente. Quer dizer, a cura dessas pessoas, por exemplo, pegando esse exemplo, né, de Carmo e de outros, né, é ir descobrindo o mundo, é ousar descobrir o mundo. E eles muitas vezes ficam assustados, às vezes
aparentemente pioram, né, ou ficam muito angustiados, como nós também ficamos quando experimentamos coisas novas, né? E se a gente puder acompanhar, que se isso for acompanhado, assistido e permitir que essas pessoas também ousem descobrir alguma coisa, fazer o que nunca fizeram, eu acho que cura é isso. Talvez a gente possa, nesse novo modelo, entender a cura como o viver com arte, né? Eu acho que, nesse sentido, quem está junto, quem está fazendo esse trabalho, também está, de alguma maneira, se curando, né? Que bom. E que seja, então, um momento de transformação, que a gente continue nesse sentido para mudar realmente o panorama de saúde mental. E sempre lembrando que o SUS é um grande agente de transformação, né? Porque esses conceitos todos que a gente está falando aqui, de um novo olhar para a saúde e não mais para a doença, é um conceito que o SUS traz para a gente, né? E que a gente também vem construindo ao longo desse tempo. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Sérgio, Adriana, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Graça, Ana, muito obrigado. A arte e a loucura guardam muitas semelhanças e, quando se encontram, podem produzir excelentes resultados. É o que você vai ver no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Pierre Jouvet, no seu livro Comentários, diz: a arte dos loucos pode tocar-nos, enriquece-nos, porque encontramos em nós essas estranhezas. Nós somos o grupo de teatro Pirei na Cena. Milagre de Deus. E quando nos multiplicamos, o milagre da ciência. A peça fala de loucura e sexualidade. O Pirei na Cena é um grupo que aplica as técnicas do teatro do oprimido de Augusto Boal. O grupo é formado por pacientes, pela família e simpatizantes. Desde que o teatro entrou na vida dessas pessoas com transtornos psíquicos, os períodos de internação e de depressão diminuíram, a adesão ao tratamento aumentou e a vontade de viver ressurgiu. O projeto Teatro do Oprimido na Saúde Mental tem o apoio do Ministério da Saúde. Para qualquer pessoa, você fazer outros personagens, né, você vivenciar problemas que você já teve, né, porque o Teatro Oprimido a gente trabalha com as histórias reais das pessoas, os seus próprios problemas. Então, às vezes, você vivenciar aqueles problemas, aquelas opressões que você vive, que não são só suas, né, porque na verdade a gente está numa sociedade, então são problemas coletivos. Então, a gente consegue trabalhar isso e você faz, através do teatro, uma pergunta sobre um problema que você vivenciou. E essa resposta vai vir da plateia, vai vir da própria sociedade. Também a arte como instrumento de superação e ressocialização. A proposta da TV Pinel é enlouquecer, delirar, transformar, reinventar a mídia brasileira. Muitas pessoas chegam para nós e dizem, poxa, mas o usuário faz aquilo, mas quem é que deu a ideia daquilo? Foram os profissionais. A gente fala, não, foram os usuários que deram as opiniões de pauta, que participaram da edição, que fizeram a produção. Então, a gente vê o quanto isso vem mudando para a sociedade e para os próprios usuários. A TV Pinel existe há 10 anos e trabalha com o método das TVs comunitárias. Realizada por usuários e técnicos do Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, ela possibilita que esses grupos se apropriem da tecnologia do vídeo e produzam imagens sobre seu cotidiano, sua expressão pessoal e social, reconstruindo assim sua autoimagem. Mudou na sua vida, Jaqueline, desde que você passou a integrar a equipe da TV Pinel? Mudou muita coisa, que eu aprendi muitas coisas novas, eu gostava de fazer outras coisas, mas eu aprendi muitas coisas novas na televisão. Quero ser repórter, um dia eu vou estudar para ser repórter, faço muitas coisas aqui, faço vinheta, faço perfil, faço várias coisas. De homem a homem verdadeiro, o caminho passa pelo homem louco. Michel Foucault. O norte de Goiás hoje é Tocantins. Estamos na capital, Palmas, cidade com cerca de 182 mil habitantes, que foi planejada para ser a sede do governo estadual. Aqui, o portão está aberto para os portadores de transtornos mentais. Nesta casa, num bairro central da cidade, funciona o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, um serviço do Sistema Único de Saúde que aponta para um novo modelo de atenção à saúde mental. Cuidar sim, excluir não. Este é o lema que orienta todas as atividades do lugar. Na oficina de beleza,
um estímulo à higiene e aos cuidados com o corpo. Em alguns minutos, o resultado está no espelho. E aí, Daniel? Tudo bem? Como é que ficou? Beleza, legal. Ou nas unhas brilhantes desta senhora. Quando a unha fica arrumada, agora a cara que não tem jeito. Aqui, saúde também se faz com liberdade para escolher. O esmalte mais bonito, as peças do mosaico, as cores da pintura. Tem oficina terapêutica para todos os gostos e habilidades. E na hora da consulta, quem prefere ficar ao ar livre pode conversar com a psicóloga no jardim. As atividades também acontecem fora da casa. Neste shopping, tem cinema de graça toda semana. O programa, que conta com o apoio de empresários, promove cultura e integração do usuário à sociedade. É preciso romper com a lógica da exclusão. Assim, de que forma a gente poderia romper? Com as novas formas de tratamento, a gente aproxima a comunidade, a família, os vizinhos das pessoas que têm transtorno mental. Então, eles passam a entender que eles podem tratar de outra forma. Para esta usuária do CAPS, a inclusão social já faz parte da rotina. Neste setor da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, Silvânia trabalha como auxiliar administrativo há mais de um ano. Ela é uma das 5 beneficiadas por um projeto de geração de renda do CAPS, que, além de buscar empregos, dá uma bolsa mensal para os usuários até que eles façam parte do quadro de funcionários. Hoje, Silvânia já pode fazer planos para o futuro. Futuramente eu pretendo estudar para psicologia. Quero ser uma psicóloga. O CAPS de Palmas funciona de segunda a sexta, de manhã até à noite. Atende 199 usuários de toda a região central do Tocantins. Mas quando o paciente não aparece... O motivo da visita de hoje? Entregar os medicamentos que Onete não pode deixar de tomar. Mas por que você não foi no CAPS hoje? Ah, porque ontem já fui passando mal, né? O que você tem? Tava com febre, dei uma noite de febre, gripada, e a menina ficou doente. Eu fui pro CAPS, mas a menina tava doente. Quando eu tô violenta dentro da minha casa, que eu vou pra lá, é totalmente diferente. Porque lá os povos me dão muita atenção. Aqui eu só tenho minha mãe, né? Com meu padrasto. Já modifica muita coisa. Em todo o país, o trabalho dos CAPS tem contribuído para diminuir as internações e consolidar a saúde mental voltada para o indivíduo, com sua história, sua cultura, sua vida cotidiana. No próximo bloco, a saúde mental na estrada. Não sai daí, a gente volta já. Raul Seixas já dizia: a arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Mas afinal, o que é ser normal? Jorge e Rafael vivem em Porto Alegre, no bairro Santana, região central da cidade. Neste bairro de classe média alta, a vizinhança já se acostumou com a rotina deles, parecida com a de tantos outros moradores. Pra mim é o bife. Bife não tem aqui, né? Só de fígado. Quanto é que tá a galinha? Jorge e Rafael são portadores de sofrimento psíquico, o que não impede que convivam entre as outras pessoas ou que façam a maioria das coisas que todo mundo faz. Eu sempre venho aqui na loja, a gente atende eles, são muito queridos, né? Calmos, passa, a gente atende legal eles, assim, eles são pessoas normais que nem nós. A gente acha assim que não deve tratar diferente, né? Mas nem sempre foi assim. No passado, o destino de pessoas como Rafael e Jorge era bem longe do convívio social. Era aqui, no Hospício São Pedro, que ficavam internados não só portadores de sofrimento psíquico, mas também aqueles que apresentassem desvios de conduta inaceitáveis na época. O hospício foi inaugurado há 122 anos e construído em uma área de quase 14 mil hectares. Na década de 70, mais de 5 mil pessoas estavam internadas aqui. Além da mentalidade conservadora da época, a falta de medicamentos que controlassem os surtos psíquicos também tornava a exclusão o caminho mais fácil.
Hoje, a antiga construção do São Pedro faz lembrar um passado que há muito se tenta apagar no Rio Grande do Sul. O estado foi o primeiro do país a criar a lei da reforma psiquiátrica ainda em 1992, 10 anos antes do resto do país. Com a lei, ficou determinado que as internações só devem acontecer durante os surtos e pelo mínimo de tempo possível. Os hospitais não podem mais ser a moradia de quem tem distúrbios mentais. Hoje, o antigo Hospício São Pedro é um hospital psiquiátrico que ainda abriga mais de 400 pacientes. Pessoas que perderam totalmente o vínculo com a sociedade devido ao longo tempo de permanência aqui. Mas novos moradores não são aceitos. Nesse processo, então, foi surgindo a necessidade de uma abordagem terapêutica que fosse multiprofissional, multidisciplinar, transdisciplinar muitas vezes. Para quê? Para poder tornar possível ao paciente acreditar que ele era portador do potencial de viver em sociedade, próximo dos familiares ou dos seus escolhidos, e para também, de certa forma, fazer o processo terapêutico atuar sobre a sociedade em torno. Com as mudanças da reforma psiquiátrica, foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde o Serviço Residencial Terapêutico. Casas onde pessoas com sofrimento psíquico vivem em pequenos grupos. Os moradores dos residenciais são divididos de acordo com o grau de autonomia que têm. Nesta unidade, a Pensão Nova Vida, os usuários recebem assistência 24 horas por dia. Já no Serviço Terapêutico Gomes Jardim, onde vivem Rafael e Jorge, a visita da equipe de saúde mental acontece apenas uma vez por dia. Os moradores têm total liberdade e convivem em harmonia com a vizinhança. Olha, eles passam, nos cumprimentam, conversam. O vizinho ali da frente traz jornal dos fins de semana para nós ler, né? E tem pessoas que param para conversar com a gente, saber como é que a gente é, o que a gente pensa, né? O que a gente faz, como é que é aqui, né? Então a gente, em poucas palavras, vai explicando, né? Mostrar que para colaborar também. O vizinho da frente, que cede os jornais, confessa que ficou preocupado quando soube da chegada dos novos moradores ao bairro. Receio que logo desapareceu. Rosalvo nunca teve problemas com os vizinhos e confirma a boa relação entre eles. A gente nota que eles são pessoas que ficam alegres quando recebem um conhecimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, entendeu? Isso é muito importante, tanto para eles quanto para nós, né? Que a gente está vendo que eles estão se recuperando, né? De uma maneira diferente dos outros. Me parece que a comunidade aceita como algo, né, que é benéfico, é uma espécie de humanização do convívio urbano, uma equalização das possibilidades de convivência entre os diferentes. E poder ver que a rua e o abandono não é o destino de todos os diferentes é muito bom, porque todo mundo tem em si uma singularidade que o faz diferente de todo o resto. Além de Jorge e Rafael, mais 3 pessoas vivem no Gomes Jardim. Mas a moradia aqui não deve ser permanente. O residencial é como um estágio, uma etapa de preparação para os usuários voltarem a morar com parentes ou sozinhos. Enquanto estão aqui, os moradores são responsáveis por toda a organização do residencial. Na porta da geladeira, as funções de cada um estão determinadas. Mas, independente das obrigações individuais, um ajuda o outro. União que torna a convivência muito mais fácil. Porque aqui a gente conversa, a gente brinca e tudo. Às vezes a gente está meio atrapalhado, mas se entende. Né? E um atrapalhado, às vezes, auxilia o outro, porque um está mais organizado, mais lúcido que o outro, né? Dificuldades e problemas que surgirem podem ser discutidos na visita das equipes de saúde mental. Durante a conversa, a psicóloga e o auxiliar de enfermagem orientam os moradores, entregam medicamentos novos e recebem de volta os envelopes vazios dos comprimidos já consumidos. O momento ainda é aproveitado para ouvir os progressos do grupo e até descobrir novos talentos. Se estiver triste, conte até 10. Se estiver chorando, conte até 100. Se estiver amando, não conte ninguém. É muito importante a gente saber que é capaz, porque tu sozinho,
tu vê que tu é capaz, né? Tu vai fazendo, vai dando certo, tu vai adquirindo confiança, né? E sem isso a gente não consegue realizar nada sem a confiança, né? Rafael está bem perto de realizar o que sempre sonhou. Depois de ter deixado o residencial Pensão Nova Vida para morar no Gomes Jardim, onde há mais autonomia, agora ele se prepara para dar um passo ainda maior, deixar de vez o residencial terapêutico. Eu não tinha benefício. Aí quando eles me perguntaram se eu queria trabalhar, eu queria benefício. Aí, como várias vezes eu tentei trabalhar e não consegui, eu optei pelo benefício e consegui o benefício, né? Aí dali eu comecei a juntar dinheiro, e agora 6 anos depois eu consegui comprar um terreninho para mim. E neste terreno eu quero fazer uma casinha que caiba mais gente além de mim. Se a minha família puder agora vir morar comigo, em vez de eu voltar a morar com a família, puder morar melhor, né? O benefício recebido por Rafael é uma ajuda dada pelo governo àqueles que não têm condições de trabalhar. Garantir este direito aos usuários é uma das ações da equipe itinerante. O terreno escolhido por Rafael é este aqui. Fica no bairro Quinta do Portal, a 40 minutos do centro de Porto Alegre. E o motivo da escolha mora ali, ó, bem ao lado. Rafael comprou um terreno ao lado da casa da namorada, a Isabel, que um dia também passou pelo residencial terapêutico. Agora os dois ficarão mais próximos, mas deixam claro, nada de morarem juntos. E agora vocês serão vizinhos e namorados, né? Vizinhos e namorados. Por que a opção de morarem em casas separadas? É pela respeito ao bem do outro, né? Pela divisão do bem, estar os dois num bem só. Pode haver briga mais tarde, né? E assim cada um tendo sua individualidade, não tá bom com a cara do outro, cada um vai pro seu canto, né? E tá próximo ao mesmo tempo. Também é sincero, né? Também tá próximo, né? E não há brigas também, né? Qualquer coisa separa, casa separa. Com o início do namoro, Isabel, que mora sozinha, ganhou uma companhia para todas as horas. Rafael está sempre aqui e chega a passar vários dias com a namorada sem voltar para o residencial. Isabel, como começou esse relacionamento de vocês? Começou assim, que ele tinha um comportamento bom, ele tinha boa educação e tal, né? Um bom comportamento. Daí pediram para ele vir fazer companhia para mim. Daí assim foi muito... A gente ficou 2 anos assim, sem acontecer nada. Daí depois fomos ficando amigos, problema um do outro, um começou a se ficar assim, amigos cada vez mais íntimos, daí ficamos namorados. Ficamos juntos e hoje somos namorados. Ficamos juntos e depois hoje somos namorados, né? Somos namorados. Já 1 ano e meio a 2 já é onde. A gente não marcou data, né? Porque foi tudo tão espontâneo, assim, tão ligeiro também, né? Isabel se adaptou bem à vida na nova casa, mas nem sempre é fácil. Os usuários voltam, nos procuram porque estavam com dificuldade no cotidiano, na vida em sociedade. Ou porque não estavam se dando bem com a família, ou porque não estavam conseguindo aderir ao tratamento, ou porque estavam precisando reinternar. Então, as próprias famílias ou o próprio usuário nos chama, nos aciona, então a gente se dá conta de que é preciso, então, acompanhar essas pessoas também na inserção social, no próprio processo, né? Por isso, o grupo do Serviço Residencial Terapêutico criou um programa de visitas em 2002, batizado de Equipe Itinerante, que dá assistência frequente aos usuários que já conquistaram uma moradia. Hoje, a equipe segue para o bairro de Teresópolis, zona sul de Porto Alegre, onde mora Dona Silma, de 66 anos. Depois de 6 anos vivendo no residencial terapêutico, Dona Silma hoje está morando na própria casa. Está aqui desde 2003. Vive com o filho Jadir, que deixou o município de Sapucaia, também no Rio Grande do Sul, para cuidar da mãe. A aproximação dos dois contou com a ajuda da equipe itinerante. É que a experiência de morarem juntos é novidade. Por
causa do desequilíbrio mental, Dona Silma não pôde cuidar de Jadir como ele precisava quando era mais novo. O início da reaproximação foi difícil por causa do temperamento de Dona Silma. Mas o cuidado e a atenção que faltaram no passado, hoje são praticados a todo momento pelos dois. Pensei assim, não tem cabimento, né? Um filho mais novo, solteiro, morando afastado da mãe que precisa, né? Não tem cabimento, uma ignorância essa imensa, né? O que eu fiz? Trouxe as minhas coisas de lá pra cá, né? Minha bagagem tá aqui. Trouxe meus cachorros, que esses cachorros eram de Sapucaia, trouxe os cachorros. Temos aí, montando a nossa família, eu, a mãe e os cachorros. Uma experiência muito boa. Eu me sinto melhor por causa que coisa que eu não posso fazer, ele me faz pra mim, né? Que eu não posso. E onde é que eu vou tirar um parente para me ajudar como ele me ajuda? Né? Ele faz um cafezinho, ele me faz... Ou se é preciso buscar um remédio que eu não posso ir buscar sozinha, ele vai buscar para mim. Hoje, o relacionamento está muito melhor e o acompanhamento da equipe itinerante foi determinante. O mais importante para o grupo é resolver os conflitos enquanto eles estão acontecendo, para que a situação não se agrave, inviabilizando a convivência. Por isso, as visitas são frequentes. O filho chegou no momento que ela também já estava, né, pronta para receber, e as dificuldades dela que ela vinha apresentando no dia a dia, a equipe itinerante veio acompanhando e orientando e podendo resgatar algumas coisas, esses vínculos que ela, ao longo de toda a trajetória de sofrimento dela, ela foi perdendo, né, vínculo com os netos, com os filhos. Então, a equipe itinerante tem esse papel, né, de poder fazer de resgatar as coisas boas, as coisas dos desejos também, trabalhar com os desejos da pessoa, né? E botar para fora o que ela tem de melhor. No dia a dia, as más lembranças vão ficando para trás. E o que fica é a alegria de estarem novamente juntos. Cada vez sou menos doutora e mais Nise. Nise da Silveira. E o Canal Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. Ou então acesse www.canalsaude.fiocruz.br. E a gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá! A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, é uma doença degenerativa de diagnóstico difícil e que não tem cura. Atinge 2 em cada 100 mil pessoas no mundo. Porém, existem formas de melhorar a qualidade de vida do paciente. Quem tem a doença precisa de cuidados especiais e um tratamento multidisciplinar. Além, claro, do apoio fundamental da família. No Ligado em Saúde de hoje, nós vamos saber quais os sinais da doença, como ela acontece e de que forma o paciente e sua família podem conviver com a esclerose lateral amiotrófica. O Ligado em Saúde já está começando. Meu nome é José Mauro Braz de Lima, professor de Medicina, de Neurologia da UFRJ. Eu vim aqui nesse programa para falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA.
Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. Bom, a gente viu ali no vídeo celebridade jogando um balde de gelo na cabeça, de água com gelo. Essa campanha foi feita para arrecadar fundos para pesquisas para ela, a esclerose lateral amiotrófica. E muita gente não conhecia a doença antes dessa campanha fazer o maior sucesso na internet, né? O senhor poderia começar explicando o que é a esclerose lateral amiotrófica? Muita gente não conhecia, eu diria até mais, né, Mônica? Que muitos médicos até não conhecem, ou então a gente dentro da academia, dentro da universidade, formando médicos na faculdade de medicina e nas outras especialidades, passa todo o seu curso e não tem contato com um paciente de ela. Não? Essa campanha tem um mérito muito grande de agora, né, tantos anos, dá mais evidência a uma doença tão séria, tão grave, uma doença tão importante, que, embora ela seja incomum, mas é uma doença que faz parte cada vez mais do nosso dia a dia e que o sistema de saúde precisa dar conta disso, né? Para ajudar o paciente, a família e o próprio equipe médica. Então, quando você coloca essa questão, acho que é importante definir essa doença, né? Ela a esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença degenerativa, né? De causa desconhecida ainda, apesar de muitas pesquisas, que se caracteriza por comprometimento essencialmente motor. Então, ela vai dar paralisias, atrofia, e essas paralisia e atrofia que comete todo o corpo, né, inclusive pegando músculos da garganta, do orofaringe, que leva a distúrbio da deglutição e da fala, quer dizer, disfagia e disartria, né? Ela evolui num período de 3, 4 anos, podendo ser um pouco mais precoce, mas podendo também ser mais extensa, né? Mas esse é o período médio, com essas paralisia progressiva, levando o paciente cada vez mais a ficar restrito numa cadeira de roda, depois no leito. Isso, a gente tem uma arte aqui que vai mostrar. Tem ali o primeiro neurônio motor, o segundo neurônio motor. Qual é a relação entre eles? Como é que a ELA afeta esses neurônios? A ELA, nós diríamos que é uma doença do segundo neurônio motor, mas os sinais e sintomas são reflexo do acometimento do primeiro e do segundo. Predominantemente é o segundo, é o corpo da célula, quer dizer, é o neurônio, não é o segundo neurônio, que é o neurônio motor por excelência. O primeiro vem lá do cérebro e faz contato sináptico com esse, né? Então, entendendo isso, que aí no curso da medula, né, nós temos a medula desde o tronco cerebral, onde tem os nervos do segundo neurônio que vão para a fala, que vão para a deglutição, para a mímica facial. Tem os que estão no nível cervical e torácico, que vêm para a parte dos membros superiores, para o pulmão. E tem os neurônios motores mais baixos, na coluna lombar ou sacra, que vão para os membros inferiores. Então, o neurônio motor, ele alimenta o músculo, sustenta o músculo. Quando ele sofre ou ele morre, o músculo paralisa ou atrofia. Então, a paralisia e a atrofia são os sinais principais, acompanhada de fasciculações, do tremor da carne, que a gente fala muito, né? Então, esses são os elementos sintomáticos característicos importantes para o diagnóstico, identificar isso. Agora, associado, que é importante do ponto de vista clínico, é a evolução desses sinais e sintomas. Pode ser mais nas pernas, pode ser mais nos braços, pode ser mais na dificuldade de falar e deglutir. Quer dizer, a forma de começar, como está muito bem ali colocado, pode ser no tronco cerebral, pode ser na medula cervical, na medula torácica, na medula lombar. E tem alguma causa por que isso acontece? Até hoje, nós não temos causa. Essa doença foi descrita por Charcot, né, de uma forma magistral, né, o professor Jean-Martin Charcot, na Salpêtrière, e a descrição dele foi na anatomia patológica. Ele não viu o doente, ele fez o diagnóstico pelas lesões do sistema nervoso e depois, então, identificou o paciente. Desde a sua descrição, que foi brilhante, pouca coisa se acrescentou. No que tange à causa, mais pesquisas que existam, não tem uma causa evidente.
Não tem nada hereditário, nada... Não, que a gente chama de esclerose lateral amiotrófica, esse conjunto diagnóstico, nós dizemos que em torno de 10%, 8 a 10%, seriam formas familiares. O que, na verdade, para o nosso grupo, para a gente, né, que já tem essa experiência maior, a forma hereditária seria quase que uma outra doença. É uma doença à parte, que tem características de ocorrência familiar, né, vai várias gerações, começa muito mais cedo e pode evoluir também muito mais lento. Né? A ela, a doença clássica, a forma clássica que Charcot descreveu, essa não tem história familiar. No nosso grupo dos 90%, nós não temos normalmente história familiar. É incomum. Já se fez investigações possíveis de etiologia, que na época, nos anos 70, ganhou uma força muito grande, a etiologia viral, que pudesse ser um vírus, que um vírus atuasse de forma lenta, por isso criou-se o conceito de slow viral disease, doença por vírus lento, né, que explicava algumas coisas, e se associou isso a doenças também veterinárias. Então, foi um período que até gerou pesquisa, deu até prêmio Nobel, mas não se identificou nenhum vírus, não se identificou ainda nenhum agente etiológico em que, com base nas evidências científicas, nós pudéssemos confirmar. Então, a gente não tem hoje base científica suficiente para dizer qual é a causa. Vamos falar, então, dos sintomas dessa doença. A gente vai mostrar aqui como exemplo na tela imagens do filme A Teoria de Tudo, que conta a história do físico inglês, o Stephen Hawking, que tem a doença e a gente pode exemplificar os sintomas com imagens do filme. O senhor pode ir falando o que acontece, está ali derrubando a caneca, dificuldade, não consegue mais segurar as coisas e aí a perna não responde mais. Então, exatamente a manifestação clínica. A grande fraqueza no movimento, e a dificuldade do movimento, a paralisia que ele vai tendo nas pernas, nos braços, depois dificuldade para falar, dificuldade para deglutir. Agora, o que é também marcante quando mostra o Stephen Hawking é a preservação das funções cognitivas. Então, em geral... Isso é uma marca da ela? Não diria que é uma marca, porque ao longo desse tempo, né, a gente viu muitos casos, mais de 1000 casos, né, que é uma coisa assim excepcional. É excepcional porque o serviço nosso é um serviço universitário de referência, público, aberto. Então, as pessoas acabam indo lá. Mas eu diria que é uma marca no sentido da avaliação clínica, mas se respeitando que cerca de 2 a 3%, que é uma coisa incrível, né? Podemos observar formas em que o primeiro sintoma é um distúrbio mental. Então, tem alguma ordem que isso normalmente acontece ou para cada pessoa é diferente? Ela tem uma certa autonomia dos sintomas, que nós temos, a maioria das vezes, começar pelos membros superiores. Não é? Com a fraqueza, por exemplo, como mostrou ali para segurar uma xícara, a dificuldade para segurar uma caneta para escrever. Quer dizer, essa dificuldade do movimento da pinça, né, é um processo que corresponde à atrofia muscular distal nos braços. Né? Pode ser também proximal e pode, menos caso, começar pelo membro inferior. E, às vezes, pode começar na extremidade, no pé, que a gente chama forma de Patrick, que é uma chamada forma pseudopolineurítica. Quer dizer, ao primeiro exame, o médico dá o diagnóstico de polineurite. Não é polineurite, mas a característica pode ser. E a outra forma, que é ligeiramente mais frequente em mulher, mas depois de 60, 70 anos, que é a chamada forma bulbar, que também tem homem, né? Mas predomina um pouquinho mais nas mulheres. Que a forma bulbar começa com disfagia e com disartria, ou seja, dificuldade para engolir, engasgos frequentes e progressivamente, ou dificuldade para falar também frequente e depois progressiva. E essa doença acontece mais em homem, mais em mulher? Essa doença tem uma leve, discreta, eu diria, predominância nos homens. Então, quando você faz uma análise global da doença, ela é 1,2 homem para 1,0 mulher. Quer dizer,
Levemente, um pouquinho, né? Agora, quando E idade também? Aí a idade da forma clássica, que é os 90%. Sem ser a forma familiar, Sem né? ser a forma familiar, 45, 50, 60 anos. Essa é a faixa de maior incidência. Eu tenho forma mais jovem, com 40 anos ou até menos, e tem forma mais adulta, depois de 70, 75 anos. Depois dessas duas idades extremas, rareia muito, fica muito raro. Mas, para só complementar uma outra questão, quando a gente fala de incidência um pouquinho mais alta no homem que na mulher, quando eu levo em conta só a forma bulbar, que é a forma da disfagia e disatria, predomina a mulher. Então a gente volta daqui a pouco com a nossa conversa sobre a esclerose lateral amiotrófica, ela. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso papo sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ela, e meu convidado aqui no estúdio é o Dr. José Mauro Braz de Lima, neurologista. Bom, doutor, a nossa equipe foi até o Instituto de Neurologia Deolindo Couto, da UFRJ, e vai mostrar como funciona o cuidado com o paciente da ela. Vamos ver. Quando ela estava grávida, ela começou a cair. E nós, então, perguntamos ao médico dela, né? Depois que ela teve o neném, ele é que encaminhou a gente para aqui. E foi diagnosticado que ela tinha essa doença, a ela. Geralmente, esses pacientes são encaminhados para nós por saberem que nós tratamos dessa doença. Então, essa consulta é marcada diretamente aqui no Instituto de Neurologia com a gente. Existe a possibilidade de ser marcado também pelo CISREG. É um diagnóstico clínico. Nós também temos alguns exames que podem nos ajudar. Esse doente, então, ele começa a fazer o atendimento com o neurologista e nós encaminhamos para uma equipe multidisciplinar que trabalha com a gente, porque essa doença exige esse tipo de tratamento. A minha prioridade é manter o peso corporal. Esse peso vem a partir da gordura, né? É uma troca de massa muscular pela gorda. E a Sandra realmente está um pouquinho mais magra. Não sei o que aconteceu, mas está um pouquinho mais magra. A doutora vai dar uma orientação para a gente aí e a gente vai cuidar disso. As questões pertinentes, né, da fonoaudiologia na ELA são a fala, a voz e a deglutição. Então, os pacientes têm muita dificuldade de se comunicar, mas assim, a atenção que a gente tem muito com o doente é em questão da deglutição, porque eles têm bastante dificuldade para deglutir, tem risco de broncoaspirar, né, o alimento. Os familiares são atendidos mensalmente numa reunião de familiares que nós fazemos, porque o familiar é o nosso parceiro, é o nosso longa-mano, é o cuidador mais próximo dele. E nós vamos ensinar essa família como ela vai lidar com esse paciente e com a doença nesse paciente. Durmo do lado dela, a hora que ela quer virar, a hora que ela quer levantar, a hora que ela quer fazer xixi. Para alimentar ela não tem mobilidade, eu tenho que dar o alimento a ela, a água, essa coisa toda. Então, todas as coisas dela, quem faz sou eu. Eu é que cuido dela 24 horas. Agora, com orientação também aqui dos médicos, né? O que nós precisamos é que todo paciente de ELA tenha acesso ao tratamento. Essa doença precisa de dar a esses pacientes mais condições de serem tratados. Bom, a gente está vendo ali o trabalho na UFRJ. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho, eu acho que é um trabalho que, para mim, representou uma conquista, uma realização incrível. Não é? Graças a toda essa equipe, né, que é uma joia, uma equipe especializada. Eu acho que é uma das equipes que tem melhor aperfeiçoamento, experiência no atender paciente dela no Brasil, sem dúvida. Então, para mim, foi um privilégio, como professor de medicina, de neurologia, no Instituto de Neurologia, eu montei esse ambulatório, criamos esse ambulatório em 79, quando eu terminei minha primeira tese de mestrado. Então, criamos um ambulatório e logo tivemos o apoio de colegas que fazem parte do Instituto de Neurologia, na UFRJ, que era nutricionista, enfermeiro, que era assistente social.
todos participando, né? E criamos a primeira equipe multidisciplinar, isso no início dos anos 80, quer dizer, mais de 30 anos, né? Então, eu tenho que reconhecer a importância de um hospital universitário público, federal, podia ser qualquer hospital público, mas de ter essa possibilidade, que é o papel da universidade, né? De favorecer a formação de um conhecimento e de poder estabelecer estratégia de atendimento, que é um paciente em desafio. Então, nós criamos isso. Precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Precisa, para você ver aí, como falou muito bem a Marli, o Cláudio, Simone, Eliana, tem a Simone também. Quais são esses profissionais que precisam estar junto ao paciente? O médico, para fazer a conduta médica, diagnóstico, os tratamentos, né, sintomáticos. Mas é um doente que evolui precisando de um fisioterapeuta, porque ele começa a ter fraqueza, precisa ter um trabalho de fisioterapia. Tem um trabalho de fonoaudiologia, porque tem dificuldade para deglutir e dificuldade para falar. Então, é uma equipe nisso, nós somos privilegiados. Precisa de uma pessoa que tenha um fisioterapeuta respiratório, porque esse paciente entra em dificuldade respiratória, né? Uma nutricionista que também ajuda. Quer dizer, quando não tem ninguém, o médico ainda dá conta disso, mas quando é possível, aí a importância, né, da política de saúde, dos hospitais públicos terem essa condição. Eu diria que hoje, né, tendo essa experiência de 30 anos que nós instituímos esse ambulatório, né, eu tenho estado com a Marli, com o Cláudio, com a equipe, né? Não precisa que cada hospital tenha uma equipe dessa, que é muito caro e é difícil, mas que exista centros de referência, que cada estado tem um centro de referência, já é muito. Porque o Brasil também, quando eu comecei com esse ambulatório nos anos 80, no início dos anos 80, nossa população era bem menor, né? Hoje nossa população é 210 milhões, ou um pouco mais de 210 milhões. Então, o papel do hospital universitário é criar um modelo, experimentar um modelo laboratório, né, de um ambulatório, e nas medidas ir corrigindo, dando certo, e aplicar isso no sistema público, na rede pública. Então, isso eu acho um privilégio e acho que foi uma das grandes conquistas que nós tivemos, essa possibilidade de ter lá no Instituto de Neurologia, que é referência no Brasil todo. E todo paciente que é diagnosticado com ela é mandado para lá. Né? O paciente acaba lá. O paciente, às vezes, muitas vezes não começa diagnosticado num consultório, num ambulatório, de um outro serviço, de um outro hospital, e acaba encaminhando para lá. Hoje mesmo, eu estava com a Marli de manhã, nós estamos recebendo um doente de Portugal, porque está vindo de Portugal, fui visto por um colega lá, mandou, no Rio de Janeiro você procura o serviço do professor Zé Mauro, doutora Marli. Referência. Porque é referência, porque é possível fazer isso. E tem um medicamento chamado Riluzol, né? Que é oferecido pelo SUS. Mas o que esse medicamento faz? Ele retarda os efeitos da doença? O Riluzol, que é uma medicação sintomática. Ele não é curativa, ele não interfere profundamente no mecanismo de doença, mas ele tem uma ação anti-excitabilidade. Então, como outros remédios parecidos, sendo que o Riluzol é o mais destacado, eles atrasam o processo degenerativo que está ligado a uma excitabilidade do neurônio e a chamada morte precoce, a chamada mecanismo de apoptose. Então, quando nós observamos, né, na curva do tempo, a gente vê que os pacientes podem, vamos dizer assim, se estender por algum tempo, e não é uns meses, isso depende da casuística, né, alguns meses, e que favorece também a abordagem dos outros procedimentos de cuidados. Então, essa medicação surgiu no Brasil no final dos anos 80, o laboratório tinha a concessão desse medicamento, e então esse medicamento foi oferecido. E aí é um preço muito caro, ele custa caro, é difícil você poder pegar esse medicamento especial, e ser oferecido numa farmácia para compra de qualquer paciente. Então, por isso, houve essa forma de conjugação com o poder público e as pessoas conseguem esse remédio como medicamentos especiais para câncer, para determinar para AIDS, e passou a fazer parte do arsenal terapêutico. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da família,
que é muito importante quando se trata de ela e de qualquer outra doença degenerativa, porque a família está fatalmente atingida por essa doença. O paciente sofre, a família sofre também, e é a principal cuidadora desse paciente, como a gente viu na matéria ali. Naturalmente, na fase inicial, a gente trabalha sempre com apoio da enfermagem, apoio na internação, na enfermaria, né? Mas logo fica demonstrado que o médico tem uma limitação de cuidar muito grande, né? E que a família, inexoravelmente, tem que estar junto pela dificuldade motora, dificuldade para poder realizar suas atividades diárias, né? Então, nós demos logo ênfase, porque isso se faz com outras doenças degenerativas. Então, na ELA, mais do que até nas outras, né? Nós começamos, através do serviço social, a convocar a família para fazer parte da equipe terapêutica. Nós até tivemos uma vez uma desenvolvimento de uma tese, uma psicóloga, que ela criou o termo até de o paciente oculto, que a família passa a viver essa comorbidade, né? Uma participação muito intensa. Então, a família é fundamental que ela participe e que o que nós conseguimos no Instituto, como a Marli falou, das reuniões na última terça de cada mês, em que a gente tem um espaço de encontro entre os familiares, não só para eles trocarem entre si informações, mas também para ver um pouco de solidariedade, de trocas de afeto. E para nós é importante também que a gente comparece nessas reuniões para fazer, às vezes, um debate, discutir. Então, uma tarde inteira que a gente fica conversando, falando, passando informação, recebendo informação. E é fundamental esse paciente se sentir abraçado pela família. É fundamental ter essa relação mantida, né? Ele não deixar de frequentar os eventos da família, continuar se sentindo... Cidadão. Cidadão. E é muito importante, além da parte dos cuidados, essa parte emocional, psicológica, que também afeta muito o paciente de ELA. Na época, nós tínhamos até uma preocupação também de dar apoio psicológico à família. Isso. Não só o paciente, a família. E nós avançamos com isso. Nós tínhamos apoio psicológico ao paciente, mas dava apoio psicológico à família, e depois eu vi que era necessário dar apoio psicológico à equipe. Todo mundo se envolve muito, né? É muito difícil então, lidar com uma doença. A gente fez naquela época o chamado Grupo Balint. Então, para dar apoio psicológico a todos, né? E nós tivemos também, porque era um hospital universitário, as chamadas internações seletivas. Às vezes a gente internava um paciente não essencialmente pela necessidade clínica, mas para fazer os cuidados e ensinar a um membro da família que se apresentava como um cuidador especial, para ele aprender no dia a dia a lidar com esse paciente, aprendendo com os próprios técnicos. Então, a gente internava por um tempo, e o que isso resultou? Que é um ensinamento para o sistema público ou sistema privado, que com esse cuidado nós evitávamos internações mais frequentes e mais prolongadas. Com cuidado, melhora a vida melhora, do porque paciente. A qualidade de vida, que esse é o nosso grande objetivo. É manter a qualidade de vida. Independente da evolução, tempo, né? em quanto tempo. Então, tem todo um trabalho que a qualidade de vida é a prioridade, e que o remédio, às vezes, não dá. Só o remédio não dá isso. Claro, precisa então, de isso tudo isso que a gente falou aqui. Foi esse trabalho maravilhoso que a gente só conseguiu fazer, porque tinha uma equipe também maravilhosa e tinha essa oportunidade de poder ter, num hospital com o Instituto de Neurologia, desenvolver esse trabalho. Tá. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Foi muito né? esclarecedora essa conversa. Ficamos à disposição. Tá bom. Sem dúvida, conviver com a doença e o tratamento não é tarefa fácil nem para o paciente, nem para a família. O apoio e a união são fundamentais para que o paciente possa ter dignidade e qualidade de vida. Hoje falamos sobre a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Mas se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente através dos contatos que estão aparecendo no seu vídeo ou pela página do Facebook. Até o próximo Ligado em Saúde. Tchau!